Iremos tratar sobre a hipertermia maligna. Esse trabalho foi feito por mim, Isaac Pimentel, Jorge Garcia, Gabriel Bruno Martins e Mário Ranato. A hipertermia maligna é uma desordem farmacogenética rara, causada por diversas mutações autossômicas dominantes. Essas mutações atingem genes que codificam proteínas das células musculares esqueléticas, envolvidas na contração muscular, como os receptores de reanodino do tipo 1 e receptores de dihidropiridina. Esses receptores mutados são passíveis de serem modulados após a exposição do paciente a agentes anestésicos inalatórios, como a lotana, e relaxantes musculares despolarizantes, como a succinilcolina. Para entendermos a relação desses anestésicos com a hipertermia maligna, precisamos primeiro entender o mecanismo fisiológico da contração muscular esquelética. Quando o potencial de ação percorre a membrana plasmática das células musculares, os canais de dihidropiridina mudam sua conformação, e por eles estarem acoplados mecanicamente aos receptores de reanodina do tipo 1, esses também se abrem. Como esses canais estão presentes no retículo sarcoplasmático, uma organela rica em cálcio em seu interior, a sua abertura causa a liberação desse íon para o citosol. Agora, no citosol, o cálcio possui um papel fundamental na contração muscular. Ele irá se ligar a diversas proteínas pela qual ele possui afinidade, e dentre elas está a troponina C. Essa ligação causa uma mudança conformacional da tropomiosina, fazendo com que a troponina I libere os sítios de ligação da quitina para se ligar à miosina. Posteriormente, ocorre a formação de pontes cruzadas, ou seja, a ligação da quitina com a cabeça de miosina, e há a quebra de um ATP que estava ligado à miosina. Após a quebra desse ATP, ocorre a liberação de um fosfato que ocorre juntamente com a primeira flexão da cabeça de miosina em relação à alfa-hélice da quitina, e a liberação de um ADP e uma segunda flexão da cabeça de miosina, dessa vez com menos inclinação. Caso haja presença de cálcio, ATP e magnésio, esse ciclo irá ocorrer novamente. Para que se encerre a contração, os níveis de cálcio no citosol diminuem, principalmente pelo seu retorno ao retículo sarcoplasmático pela cerca, com o custo de ATP. Agora vamos abordar o contexto fisiopatológico. Como foi descrito antes, pessoas que apresentam hipertermia maligna não podem ser expostas a anestésicos voláteis e relaxantes musculares despolarizantes. Essas substâncias não acarretam muitos efeitos colaterais em indivíduos selvagens, e podemos usar como exemplo a succinilcolina. Seu mecanismo de ação, de forma resumida, consiste na mimetização da acetilcolina, de forma com que esse fármaco se liga a receptores nicotínicos, causando uma despolarização de membrana de longa duração e, consequentemente, impedindo a propagação do potencial de ação causador da contração, já que haveria necessidade da repolarização da célula antes de um novo potencial. Em indivíduos com fenótipo de hipertermia maligna, os receptores de reanodina do tipo 1 e os receptores dihidropiridínicos são modulados pelos fármacos já citados, o que causa um aumento de concentração de cálcio no meio intracelular. Como foi dito anteriormente, o cálcio tem um papel muito importante na contração muscular. Dessa forma, o aumento de sua concentração dentro da célula acarreta espasmos musculares generalizados. Além do cálcio, foi visto que o ATP também é necessário para que haja liberação do complexo actina-miosina, já que ocorre sua quebra em ADP e fosfato inorgânico para que isso ocorra. Assim, há uma maior demanda por ATP devido ao excesso de contrações, aliada a uma maior atividade da ATPase cerca, que tenta diminuir a concentração intracelular de cálcio. Esse contexto leva ao esgotamento dessa moeda de troca energética. A célula, então, como mecanismo compensatório, entra em um estado hipermetabólico, causando a hipertermia que dá nome ao quadro. O caso do paciente ACMS ilustra bem o que foi exposto. Ele é um homem, operário, de 38 anos, internado para tratamento cirúrgico ortopédico. Foi realizado o tratamento proposto com bloqueio anestésico regional de plexo braquial, sequenciado com anestesia geral, intubação orotraqueal e ventilação mecânica controlada. Após ser admitido no setor de recuperação, a CMS apresentou diversos sintomas. Suspeitou-se de mal epiléptico, infarto agudo do miocárdio e hipertermia maligna. O mal epiléptico foi descartado após uma ressonância magnética e o infarto também foi descartado após exames que serão discutidos posteriormente. Sendo assim, o diagnóstico foi de hipertermia maligna. Em relação aos sintomas especificamente, a CMS apresentou trismo, que comumente aparece nas manifestações mais iniciais do quadro.
O trismo consiste numa dificuldade em abrir a boca por conta de espasmos prolongados nos músculos masseteres, devido ao excesso de cálcio intracelular. Além disso, os espasmos generalizados na musculatura esquelética também interferem na ventilação pulmonar, levando o paciente a um quadro de hipóxia, que consiste na baixa de oxigênio no sangue, e hipercapnia, que é alta de dióxido de carbono no sangue. Para tentar compensar essa acidose respiratória, o paciente se torna taquipneico. Como foi dito anteriormente, a quebra do ATP é importante para que a cabeça de miosina se solte da actina. O esgotamento de ATP por conta da maior demanda faz com que essa ligação seja mantida por mais tempo, o que acarreta um quadro chamado de rigor. Também já foi dito que a célula entra num estado hipermetabólico para tentar compensar esse esgotamento, causando um aumento da temperatura corporal, o que explica a sudorese de SMS. Além disso, a falta de ATP leva à lise de células musculares esqueléticas, o que se relaciona com o resultado dos exames. Irei explicar os resultados dos exames laboratoriais realizados pelo paciente. Primeiramente, vou dar os resultados achados a partir do exame de sangue. A CPK, creatina fosfoquinase, uma enzima, estava aumentada, com valores em torno de 13.800 unidades por litro, sendo que o valor normal seria inferior a 5.000 unidades por litro. O principal papel da CPK gira em torno da sua ação no tecido muscular, tanto esquelético quanto cardíaco, sendo capaz de fosforilar, de forma reversível, a creatina, com CAT-ATP, para que haja um armazenamento de energia em ligações fosfatadas. Níveis elevados de CPK em repouso trazem suspeita de miopatia. No caso da hipertermia maligna, a CPK elevada está relacionada ao rompimento das células musculares, foi explicado anteriormente. A mioglobina plasmática também estava elevada, com valores em torno de 4,95 nanogramas por ml, sendo que o valor normal estaria entre 0 e 0,72 nanogramas por ml. O extravasamento da mioglobina para o meio extracelular também pode ser explicado pelo rompimento das células musculares. Com este extravasamento, pode ocorrer um quadro de mioglobinúria, em que há a presença de mioglobina na urina, que promove danos gradativos aos rins, podendo causar, em um quadro prolongado, falência dos órgãos. Além disso, a presença de mioglobina na urina a torna com uma cor mais avermelhada. Os níveis de K+ plasmáticos também estavam elevados, com valores em torno de 5,9 miliequivalentes por litro, sendo que o valor normal estaria entre 3,5 e 5 miliequivalentes por litro. O K+ plasmático aumentado também pode ser explicado pelo extravasamento causado pelo rompimento da célula. Esse potássio plasmático aumentado pode contribuir para a ocorrência de arritmias cardíacas. Com esse aumento, a saída de potássio da célula, responsável pela manutenção do potencial de repouso, estará diminuída. Assim, cargas positivas se acumulam na célula, deixando-a mais despolarizada e inativando canais de sódio de voltagem independente, influenciando na deflagração do potencial de ação e causando as arritmias. Além disso, os níveis de sódio sérico também estavam diminuídos, com valores em torno de 125 miliequivalentes por litro, sendo que o valor normal estaria entre 135 e 145 miliequivalentes por litro. A provável explicação para esse achado é que, com o esgotamento do estoque de ATP, a ação da bomba de sódio e potássio estará reduzida. Ainda, foi realizado um exame ultrassensível a fim de detectar a presença de troponina T no sangue. As troponinas são proteínas estruturais envolvidas no processo de contração muscular nos tecidos musculares esquelético e cardíaco. Ao todo, são 3 troponinas, troponina T, I e C. Como existem diferenças antigênicas entre as troponinas do músculo esquelético e cardíaco, é possível identificar e quantificar cada uma delas. As troponinas T e I são consideradas marcadores bioquímicos mais específicos para diagnóstico de lesão isquêmica do miocárdio. O exame do paciente, SMS, permite descartar a hipótese de infarto agudo do miocárdio, visto que a troponina T encontrava-se dentro dos valores esperados de normalidade. Além disso, foi realizado um eletrocardiograma, que revelou que o paciente apresentava frequência cardíaca elevada, em torno de 136 batimentos por minuto. Isso pode ser explicado pela estimulação simpática sobre o tecido cardíaco, ação desencadeada pela acidose, causada tanto pelo aumento do lactato sérico quanto pela hipercapnia. Por fim, falarei sobre o tratamento da hipertermia maligna. Primeiramente, os sintomas clínicos dessa doença são altamente variáveis, podendo ser taquicardia, taquipneia, sudorese e hipertermia, e podem aparecer a qualquer momento após a exposição aos agentes anestésicos e relaxantes musculares despolarizantes. Isso dificulta estabelecer o diagnóstico. Contudo, é de extrema importância que o diagnóstico e o início do tratamento sejam feitos no menor tempo possível, para que se reduza ao máximo o risco de morte. A partir de então, quando diagnosticado com hipertermia maligna, a primeira coisa a se fazer é interromper o uso desses anestésicos e relaxantes musculares e terminar a cirurgia o mais rápido possível. No caso do paciente ACMS,
A doença foi diagnosticada após o procedimento cirúrgico, pelos achados laboratoriais, mas logo na sala de recuperação ele foi intubado para ventilação mecânica controlada, a fim de corrigir a hipóxia e a hipercapnia resultante das consequências da doença. Isso foi feito para restabelecer a normalidade das pressões parciais de oxigênio e dióxido de carbono. Além disso, foi administrado ao ACMS dantrolene sódico, a única droga disponível hoje aprovada para o tratamento da hipertermia maligna. Esse medicamento também atua como relaxante muscular, mas é um relaxante não despolarizante e é utilizado como antídoto contra a succinilcolina. Seu mecanismo de ação funciona da seguinte forma: ele age como um antagonista dos receptores de renodina do tipo 1 nos músculos esqueléticos. Uma vez bloqueando esses receptores, o dantrolene dissocia o acoplamento excitação-contração, regulando os níveis de cálcio mioplasmático ao impedir a saída desse íon do retículo sarcoplasmático. Dessa forma, não permite que gere um transiente de cálcio de maneira descontrolada, mesmo que haja um estímulo para a contração muscular, a despolarização da membrana e mudanças conformacionais nos receptores de hidropiridina ou canais de cálcio do tipo L da membrana plasmática. Com isso, as contrações musculares reduzem, cessa-se o estado hipermetabólico das células musculares ao restabelecer os níveis normais de cálcio no citoplasma, impedindo o aumento da temperatura corporal que poderia causar problemas cerebrais, hepáticos e renais. Lembrando que nem sempre o aumento da temperatura ocorre em alguns casos, o que não pode ser usado para descartar imediato o diagnóstico e tratamento da doença. Também podem ser utilizadas bolsas ou mantas frias sobre o paciente para impedir o aumento da temperatura, e também o bicarbonato de sódio intravenoso para o controle da acidose metabólica. É importante que durante o tratamento repitam os exames de creatinofosfoquinase, mioglobina, lactato e pressão arterial dos gases no sangue para determinar o sucesso da terapia. A suspeita de hipertermia maligna deve ser suspensa caso não haja melhora nas próximas 24 horas.